E aí, galera que assiste o meu canal, como é que vocês estão, gente? Vocês estão beleza? Eu tô maravilhosamente bem e eu tô com uma dúvida, tá bom? Pra quem é novo no canal ainda não sabe, mas eu sou moreno, né? E pra quem também é novo talvez não saiba, eu sou uma travesti, tá bom? Eu sou uma mulher trans. E eu tô com dúvida, gente, se eu continuo loura ou se eu volto a ser morena. Vocês acham que eu tô melhor assim ou que eu devo ficar morena de novo? Comenta aí que eu vou responder. Todo mundo que comentar eu vou responder, tá bom? E sim, gente, hoje é um vídeo sobre a minha primeira vez que eu fui ativa com um rapaz. Tem aqui a primeira vez que eu fui ativa com uma mulher, né? Mas eu nunca falei como foi com um homem. E sim, gente, a minha primeira vez com um homem eu ainda era um rapazinho. E eu tinha algumas coisinhas na minha cabeça que hoje eu não tenho mais, mas na época pra mim era importante, né? Mas antes de começar o vídeo, gente, eu tenho um Privacy, tá bom? Quem não quiser ver eu sem essas roupinhas, só chamar aí no WhatsApp ou então clicar no link do Privacy que vocês vão ver do jeito que eu vim ao mundo, né? Chorando e com depressão. Não, mentira, vão ver eu peladinha e gostosinha. Mas enfim, gente, vamos pro vídeo, né? O que acontece? Antigamente, quando eu era menino, um rapaz... A minha primeira vez, gente, foi com uns 14 anos por aí. 14 para 15 anos. Aí o que acontece? Eu tinha na minha cabeça que era errado ficar com homens. Então, né, pra mim era errado ficar com homens. E mais errado ainda era dar um negócio, né? Sentiu coisa. Hoje em dia, gente, pelo amor de Deus, é a melhor coisa do mundo. Mas na época pra mim era uma coisa errada. Então, tipo assim. É tanto que quando eu ficava com meninos, quando eu era ainda um rapaz, né? Eu não beijava na boca, gente. Eu transava, sentava, dava horrores. Mas pra mim, se eu beijasse na boca, era uma coisa feia. Pra mim, tá tudo, o resto tava todo ok. Mas se beijasse na boca, meu Deus do céu, era um auê. E inclusive tem homens que pensam desse jeito hoje, né? Se pode comer o tanto que viado que quiser, mas não pode beijar na boca, porque senão é viado. Não sabe eles. Mas enfim, eu tinha esse pensamento, né? Que era errado tanto beijar homem, né? Tanto que eu transei muito pra depois eu criar coragem de beijar um homem na minha vida. A primeira vez com um menino foi uma coisa, tipo, depois de um ano mais ou menos que eu beijei um menino a primeira vez, né? Ai, tô suando horrores. Enfim, gente, aí o que acontece? O menino era afim de mim, eu era muito afim desse menino. Eu era louca, alucinada por esse menino. E eu não sabia o que fazer, né? Aí eu queria muito dar pra ele, mas só que na minha cabeça, se eu desse, eu ia ser tipo assim, o viadinho da história, né? Ai, meu Deus do céu. Aí primeiro o Aue, né? Aí eu falei o quê? Eu falei que eu só dava pra ele se ele desse pra mim, né? Tem que dar pra receber. O meu pensamento era esse e foi isso que eu falei pra ele. Aí, tipo assim, esse menino, muito tempo, ele negando, né? Que o cara era boy e tal, e eu era uma bichinha, mas eu não queria aceitar. Eu só sentar e o cara não sabe, tipo assim, tá? Depois ele sai e fala meu nome pros outros e tal. Porque, tipo assim, a minha primeira vez foi as duas coisas, né? Eu tive que fazer as duas coisas. Eu disse que eu só dava se eu comesse também. Aí o cara passou, foi tempo, negando. Disse que... Enfim, gente, ele negou muito, né? Não queria deixar de jeito nenhum. Até que um dia, tipo, a gente tava muito naquele clima, né? No ápice do ápice. E aí ele pediu. Eu falei, só dou se você me der também. Aí ele, não, porque não sei o que, não dá certo não e tal. Eu falei, você que sabe, mas você só vai... Como é, eu só vou sentar se você sentar primeiro. Gente, eu fiz um escândalo. E eu nem tava com tanta vontade assim né, de coisa. Na época eu não sabia nem se era legal e tal, né. Hoje eu sei que é muito legal, inclusive. Adoro. Enfim, mas na época eu tava... Pra mim tanto fazia, né, mas era só pelo orgulho de o cara... Se vai meter em mim, eu tinha que meter no cara também, né. Gente, aí depois de muito esforço, o cara deixou. Gente, o pobre não tinha jeito de ficar naquela, assim, nas posições e tal, né? Quando eu fui, eu já fiquei assim, agachada e tal, já fiquei toda no clima, né? Mas ele não sabia, ele ficava todo corcunda assim, era muito estranho. Mas, gente, eu dei, assim, ó, duas metidazinhas, aí eu, pronto, agora você pode me comer. Porque, tipo, a gente, era só pra mim, tipo assim, só pra não passar batido, né? Só pra mim não ser... Não ser só passiva, pra depois não falar nada. Se ele falasse, eu tinha que falar, porque na época eu ainda era boyzinho, né? Eu fingia, gente, todo mundo sabia que eu era viado, e pra mim, na minha concepção, eu era bofe, toda coisa, todas as meninas eram afim. Ah, inclusive tinha menina que era afim de mim, queria até namorar e casar. Mas enfim, gente, aí eu dei assim umas... Duas também não, né? Basta assim, uns 2 minutinhos. Mas lá nem gozei nem nada, gente, era só pra ter, assim, aquele prazer, né? Aí meti e tal, aí eu, pronto, agora é só ver. Gente, aí o menino, ó... Papo com a gata aqui até umas horas, eu adorando lá toda a palhaçada, né? Mas já tinha feito a minha cena, já tinha feito todo o teatro, né? Então tava tudo ok. E tava tudo bem pra mim. E é isso, gente. A minha primeira vez foi basicamente isso. Hoje em dia eu não sou de
dar dormitidinha e pronto. Eu só paro depois que eu, né, aquela palavra de soltar leite, né? Eu só paro depois dessa hora. Mas nesse dia, gente, eu só queria mesmo só pra fazer aquele teatro, toda aquela vibe, aquela onda, né? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Isso é uma coisa que, assim, quase que eu não gravava esse vídeo, mas gravei, enfim. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Dentro desse canal tem muito mais conteúdos além disso, se esse é o primeiro vídeo que você tá vendo. E é isso, me sigam no Instagram. Muita gente pergunta como é meu Instagram. Meu Instagram é Agatha Lacerda. E no último A, no lugar do A é um 4, tá bom? E eu também vou colocar aí no primeiro comentário do vídeo o meu privacy, o meu WhatsApp e o meu Instagram. E se vocês vão mandar mensagem no WhatsApp, gente, meu WhatsApp é só pra trabalho, tá bom? Só pra quem quer comprar meus vídeos, realmente. Não adianta mandar mensagem e querer bater papo sem comprar nada. Se você comprar aí, nós conversamos o tanto que você quiser, sem nenhum problema. Mas não, beijo e